Fala aí pessoal, aqui é o Massas mais uma vez. E hoje é dia de falar para vocês sobre os leucócitos, mais conhecidos como glóbulos brancos, que são as células responsáveis pela defesa do nosso corpo. Esse vídeo vai ser uma espécie de introdução, então eu vou apresentar os 5 principais tipos de leucócitos, cada um com suas características únicas e qual a função de cada um deles. Avisando que eu sei que tem subdivisões e vários outros detalhes, só que vai ser uma explicação geral. E muito provavelmente esse vídeo terá continuação, já que tem alguns detalhes que não vão caber nele. Então se você está assistindo isso muito tempo depois que ele lançou, provavelmente a continuação estará aí na descrição. Já se você está assistindo no dia que ele lançou, então paciência. Mais ou menos uns 5 a 10 mil leucócitos vivem no nosso corpo, todos eles responsáveis de alguma forma por defender o nosso corpo. E há 5 tipos principais de leucócitos, que podem ser classificados em 2 grupos dependendo do ponto de vista: os granulócitos e os agranulócitos, ou polimorfonucleados e mononucleados. São 2 formas diferentes de se categorizar os mesmos tipos. Da série dos granulócitos ou dos polimorfonucleados, nós temos os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Já da série dos agranulócitos ou dos mononucleados, nós temos os monócitos e os linfócitos. Eu vou explicar cada um deles aqui em sequência. Os neutrófilos, que são chamados muitas vezes também de leucócitos segmentados, apesar de não exatamente só eles têm núcleos segmentados, eles são o que poderíamos chamar de soldados rasos. São os primeiros a combater as infecções mais simples, como bactérias, por exemplo, e representam cerca de 60 a 70% do total de leucócitos que existem no corpo humano. A função deles é basicamente a de fagocitar os invasores, ou seja, de uma forma bem vulgar mesmo de dizer, eles meio que comem os invasores e os digerem, usando a ação de várias enzimas e, claro, dos seus próprios grânulos. Por serem os primeiros aí de encontro aos invasores, também é comum que sejam os primeiros a morrer em batalha, Afinal, são como a polícia. E aquele pus que você vai ver em uma ferida aberta é provavelmente um conjunto de neutrófilos mortos em batalha. Por isso, a formação de pus é um indicativo de que está havendo uma infecção. Esses leucócitos normalmente apresentam um núcleo segmentado em várias partes. Você vai ver, na maioria das vezes, dividido em 3 ou 4 partes esse núcleo. E, claro, apresenta grânulos em seu interior. O segundo tipo são os eosinófilos, cuja principal função é combater invasores maiores, como parasitas, por exemplo. É bem comum combaterem parasitas como filárias, por exemplo. Acho que se você procurar aí na internet vai ver um vídeo de um grupo de eosinófilos destruindo uma filária. É bem interessante esse vídeo. Eles atuam principalmente através de ação enzimática para destruir esses invasores, liberando toxinas que acabam com eles. Também tem um núcleo segmentado, não tanto contra os neutrófilos, normalmente você vai ver ele dividido em apenas 2 partes, e é bem menos comum de se encontrar. Eles estão presentes em mais ou menos uns 2 a 4% do sangue humano. Além de se destacarem bastante quando você vê eles no microscópio, já que eles têm uma coloração alaranjada forte nos grânulos. Algumas pessoas veem rosa, mas eu vejo laranja. O terceiro tipo são os basófilos. Quanto a esses, o formato do núcleo não fica tão claro quanto os outros quando observado ao microscópio, apesar deste também ser segmentado. Mas acontece que ele tem uma quantidade tão grande de grânulos, e eles são tão escuros e preenchem tanto espaço que você só vai ver mesmo um amontoado de grânulos no interior dele, sendo bem difícil ver o núcleo. Ainda são discutíveis certas funções dos basófilos, porém eles são produtores de histamina. E a histamina é uma substância importante em inflamações e processos alérgicos, o que facilita o trabalho dos anticorpos e dos neutrófilos. Ela também é responsável pela vermelhidão e o inchaço de certas feridas. Os basófilos também produzem heparina, que possui propriedades anticoagulantes. Os basófilos também são os leucócitos menos presentes no corpo, tá? Você vai ver eles em mais ou menos 1%, talvez menos, do sangue humano. Então, quando você for ler uma lâmina de hemato, é bem raro de você encontrar. Esses 3 primeiros leucócitos que eu citei fazem parte da linhagem mieloide. E agora esses 2 a seguir fazem parte da linhagem linfóide. Os monócitos são as maiores células de defesa que nós temos. Estão presentes em uns 3 a 8%, talvez 10% em alguns casos. Eles são produzidos na medula óssea como todos os outros e quando migram para os tecidos passam a se chamar macrófagos. Sua principal função é a de fagocitar invasores e destruir células mortas, o que é bem parecido com os neutrófilos, só que a um nível bem maior. Então são eles que normalmente limpam a maior parte da sujeira e combatem as ameaças mais potentes, que costumam ser neutralizadas ou enfraquecidas de alguma forma pelos leucócitos que eu vou falar a seguir, que são os linfócitos. Os linfócitos representam cerca de 20 a 30% dos leucócitos e são
Em segundo lugar, no quesito quantidade no nosso sangue. Tem as suas subdivisões bem mais destacadas com relação à sua importância em relação aos outros leucócitos, sendo divididos principalmente em linfócitos B e T. De forma resumida, os linfócitos B estão bem relacionados à produção de anticorpos e também à sinalização para os linfócitos T de que houve uma invasão. Já os linfócitos T estão relacionados principalmente à produção de citotoxinas para combater os invasores. Além, é claro, das células natural killer, mas isso é coisa que eu vou deixar para um outro vídeo, porque há muito mais coisas envolvendo os linfócitos em relação a infecções mais graves por vírus ou até mesmo câncer. Então, provavelmente vai ter um vídeo só falando sobre as funções mais específicas dos linfócitos. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Se ficar com vergonha de fazer pergunta nos comentários, tá aí o e-mail aí para contato, que aí fala só eu e você, e a gente discute algumas coisas e a gente chega numa conclusão. Então, para todos vocês, um abraço e até a próxima.